Projeto de lei substitutivo número 009 de 2021 ao projeto de lei 9.158 de 2020, de autoria do vereador Alexandre Pinzon Vargas, que altera a emenda do artigo 1º do projeto de lei 9.158 de 2020. Parecer favorável da Procuradoria Jurídica em 23 de novembro de 2021. Parecer favorável da CCJ em 29 de novembro de 2021. Colocamos o referido projeto de lei substitutivo em discussão. Para discutir, o seu autor, o vereador Alexandre Pinzon Vargas. Vossa Excelência tem 10 minutos, vereador. Obrigado, presidente. Obrigado, senhores vereadores. Principalmente hoje ao público presente nas galerias. Eu pediria atenção nesse momento, senhores e senhoras, para que todos tenham entendimento do que será votado nesse momento. Obrigado, vereador Tobias. Esqueci da máscara. Primeiramente, presidente, queria agradecer, a Procuradoria desta casa, que deu o parecer favorável ao meu projeto de lei. Obrigado. E também ao presidente e relator da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Tobias, que deu o parecer favorável também desse meu projeto de lei, que para mim talvez seja de todos os anos do meu mandato, de todos os meus 2 mandatos, o projeto de lei mais importante que eu estarei defendendo aqui na tribuna e talvez da minha vida. Queria agradecer, presidente, algumas autoridades que se encontram nas galerias e desculpa se eu esquecer de alguém, porque hoje realmente o povo cristão, o povo da igreja surpreende essa casa com a presença de todos. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao pastor Venino Aragão, da Igreja Universal, da pastora Vanessa de Cristo, da Igreja Terra Prometida, do pastor Jaime Bertazzo, também, da Igreja Terra Prometida, do pastor Leomar Santos, da Assembleia de Deus. Onde está o pastor Leomar? Obrigado, pastor. A missionária Luciane, da Assembleia de Deus Missão é Vida. Obrigado, missionária. Ao pastor Marcos Lopes, da IMAD Veredas Antigas. Onde está o pastor Marcos? Ao pastor Fernando Carvalho, também da IMAD Veredas Antigas. Obrigado, pastor. Do pastor Gilson Nájera, da Comunidade Embaixadores de Cristo. Obrigado, pastor. Pastor Fander Tavares, da Igreja Memorial do Plano de Deus. Obrigado, pastor Fander. Pastor Jorge Cohen, da Avivamento, Fogo e Glória. Obrigado, pastor. Pastor Marcelo do Carmo, da Igreja Batista Betel. Obrigado, pastor. Do apóstolo Jonathan Silva, da Igreja Avivamento, Fogo e Glória. Obrigado. Pastor Adailton Cassol, da Assembleia de Deus. Obrigado. Pastor Romeu Ortiz, da Igreja Luz do Mundo. Do obreiro Ronei Reis, da Igreja da Graça. Pastor Assuero Benjamin, da Igreja Universal. Pastor Newton Queiroz, do Templo da Nova Unção de Deus. Pastor Tiago Oliveira, da Igreja da Graça. Pastor Paulo Tadeu, presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos de Santa Maria. E no nome do pastor Paulo Tadeu, se eu esqueci de algum pastor, me desculpem, Novamente a minha assessoria, pastora Lorena? Muito feliz, senhores, nessa tarde. Já pediria, senhor presidente, o espaço de liderança do Republicanos nessa tarde. Concedido, vereador. Resumindo aos senhores, é um projeto de lei, na realidade um projeto de lei substitutivo 009 de 2021
ao projeto de lei 9.158 de 2020, né? Que altera a emenda do artigo 1º do projeto de lei supracitado, que reconhece a atividade religiosa como essencial para a população em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais no município de Santa Maria. Artigo 1º, ficam reconhecidas as atividades religiosas. E aqui eu destaco qualquer tipo de atividade religiosa, qualquer tipo de templos religiosos, independente de credo, realizadas nos seus respectivos templos e fora deles, como atividade essencial a ser mantida em tempos de crises oriundas de moléstias e catástrofes naturais no município de Santa Maria. Parágrafo único. Para a aplicação desta lei, devem ser observadas recomendações remetidas em cada caso via decreto estadual expedido pelo Estado do Rio Grande do Sul. Eu não anotei nada em relação a esse meu projeto de lei, vereador Tobias, nosso diretor legislativo, porque eu quero falar o que vem do meu coração. Começamos a pandemia, vereadora Lorena, a senhora estava junto, com aquela dúvida do que fechar, o que não fechar, o que fazer com o nosso comércio. Todos os trabalhadores realmente em dúvida, e nós, como cristãos, como representante, pastor Celso Lima, chegando agora das Veredas Antigas, como representante, um dos representantes da nossa cidade, fizemos uma reunião logo no início da pandemia com o prefeito Jorge Pozobon. Como não poderíamos fazer uma reunião como esta em ambiente fechado, marcamos na Praça do Rosário, próximo à igreja quadrangular da pastora Lorena, juntamente com o prefeito e juntamente com vários dos senhores e senhoras que estão aqui agora, Silvério. E eu, naquele momento, falei para o prefeito: prefeito, o senhor não tem ideia de quantas pessoas são atendidas numa igreja em relação à depressão. Eu falo igreja, templos, qualquer tipo de templos, qualquer credo. E uma igreja, um templo religioso, senhor prefeito, não se fecha nem numa guerra. Essas foram as minhas palavras para o prefeito no início da pandemia. E se o senhor fechar a igreja, e nós sabíamos que não poderíamos fazer culto por causa da aglomeração, e não era isso que nós queríamos no momento, nós queríamos ficar com a igreja aberta para as pessoas poderem entrar, fazer a sua oração, ou de repente até um atendimento com um pastor, com um padre, com um espírita, vereadores. Psicologicamente a pandemia estava, e nós já sabíamos disso, porque na Europa já tinha fechado muitas coisas, as pessoas estavam entrando em depressão, as pessoas estavam muito abaladas em relação principalmente à sua economia, e muitos com medo da questão pandêmica. E a fé remove montanhas. É isso que a gente crê. A fé remove montanhas. Neste momento, presidente, graças a Deus, vereadora Lorena, o prefeito nos escutou. Não tivemos culto por um bom tempo, mas a igreja, os templos, independente, repito, de credo, de religião, ficaram abertos para o atendimento. E eu vou dizer para os senhores e para as senhoras uma coisa agora que é fato, presidente, vereador Paulo Ricardo. Nós temos como vereador emendas impositivas. O que é emendas impositivas? É um valor que cada vereador pode destinar
para alguma coisa na sociedade. E nós, dessas emendas impositivas, metade das emendas é para a saúde. Então pedi para o Júlio, vai na farmácia municipal, está aqui o Júlio, vai na farmácia municipal e verifica quais medicamentos, Dr. Werner, estão sendo utilizados após a pandemia na farmácia municipal. Quais são os 10 medicamentos mais utilizados? Eu acho que o único médico aqui é o Dr. Werner, né? E eu vou citar aqui os medicamentos, para os senhores terem uma ideia do que nós pregávamos anteriormente à pandemia. Nós não estávamos errados. E o vereador Maneco também entende de medicamentos. E eu vou citar alguns medicamentos para os senhores aqui, os mais utilizados após a pandemia aqui na farmácia municipal. Dr. Werner, me ajude aí. Amitriptilina, 25 miligramas, para depressão. Amlodipino, 5 miligramas, para pressão alta e angina, dor no peito. E também isquemia miocárdica. Carbamazepina, 200 miligramas, que é usada no tratamento de determinados tipos de crises convulsivas, a epilepsia. Carbonato de lítio, 300 miligramas, que é indicado no tratamento de episódios maníacos nos transtornos bipolares. Clonazepam, 0,5 miligramas, distúrbios de ansiedade como síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizado e ansiedade social. Vou repetir. Ansiedade social. Fluoxetina, 20 miligramas, para depressão, associada ou não à ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de pânico. E nós mandamos 30 mil reais das nossas emendas impositivas para comprar esses medicamentos. Só que eu fiquei assustado, porque nos anos anteriores, que nós mandamos esses valores para medicamentos, não eram esses medicamentos aqui, Dr. Werner, os mais utilizados. Era anti-inflamatório, era antibiótico. E logo após a pandemia, são esses medicamentos aqui os mais utilizados e que mais é necessário na farmácia municipal de Santa Maria. Por que isso? Por causa da questão pandêmica. Então vocês imaginem se os templos tivessem fechado. Vocês imaginem como é que estaria. Eu estou falando de Santa Maria, eu não estou falando do Brasil, não estou falando de outra cidade, não estou falando do estado, estou falando da nossa cidade. Vocês imaginem se os templos que têm um atendimento psicossocial, psicológico muito grande, e os senhores e senhoras vereadores e também o público presente, todos que nos assistem nas galerias, sabem disso, como que estaria a situação da população da nossa cidade. Então, na minha opinião, fizemos a nossa parte, os templos ficaram abertos em Santa Maria, mas nem em todas as cidades isso aconteceu. Santa Cruz do Sul, senhores, vocês sabem, vereadores que têm outra fé, que na fé cristã evangélica, o domingo, e também na católica, vereadora Roberta, o domingo é o dia do Senhor, é ou não é? Tanto que a missa, os cultos, é no domingo. Na cidade de Santa Cruz, nós ficamos mais de 3 meses aqui, sem poder fazer culto no domingo. Podia fazer no sábado, podia fazer durante a semana, mas no domingo era proibido. Proibido. Lá em Porto Alegre, infelizmente, tivemos a igreja fechada pelo prefeito Marquesan por mais de 2 meses. Cruz Alta, Passo Fundo, várias cidades do estado do Rio Grande do Sul. Então, para nossa Cachoeira do Sul, até há pouco tempo a pastora Lorena estava me informando. Então, nos prevenindo, estou fazendo esse projeto de lei que espero
que daqui a poucos minutos será ou não aprovado pelos meus colegas, que isso é democracia, né? Para nos prevenirmos, porque nós não sabemos o futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer. Na Europa, já está lá novamente alguns países que não quiseram tomar a vacina. Bem complicada a situação. Claro que em Santa Maria nós já temos mais de 70% na primeira e segunda dose em pessoas acima de 14 anos. Estamos bem. Estamos com os leitos tranquilos e esperamos continuar assim. Obrigado pela presença de todos vocês. Pastora Denise, pastor Mauro, pastora Fátima do Templo das Nações. Onde é que estão eles? Obrigado. E desculpa não citar vocês. Então, nos prevenindo dessas questões e sabendo do trabalho que é feito nos templos religiosos, sabendo que a atividade religiosa é sim essencial, pela nossa questão psicológica, pela nossa questão espiritual, para quem acredita, é claro, e eu acredito. Eu hoje estou aqui representando uma camada da sociedade. Tenho como vereador esse direito de fazer esse projeto de lei. E estou fazendo hoje, e vou continuar fazendo, e vou continuar lutando por isso. É uma bandeira minha, uma bandeira que eu fui chamado para fazer isso. Podem contar com esse vereador aqui, como eu tenho certeza com quase todos os vereadores de Santa Maria, que trabalham afinco, trabalham muito para que a sociedade santamarense tenha um pouco de melhora pós-pandêmica. Acho que o prefeito Jorge Pozobon fez um bom trabalho em relação à pandemia. Acho que ele foi no caminho certo, né? Por isso que o nosso desemprego não é tão grande quanto em outras cidades. Bem pelo contrário, está novamente crescendo o emprego na nossa cidade. Resolvi, muitas pessoas não sabiam que eu sou líder do governo hoje, Jorge Pozobon. Resolvi aceitar o desafio desse ano ser líder do governo do prefeito, por tentar ajudar a minha cidade, tentar fazer o que nós estamos fazendo agora aqui, vereador Pablo. Tentar fazer o que nós estamos tentando fazer aqui, ajudar a sociedade, porque vocês que estão aqui são parte da sociedade. Falando agora de evangélicos, nós somos em média de 70 mil evangélicos em Santa Maria. Nós fazemos parte sim de uma grande parte da sociedade, como os católicos, como os espíritas, fazem também parte da sociedade. Nós não legislamos em forma somente nossa, tanto que o projeto é para qualquer tipo de atividades religiosas, em qualquer tipo de templos, dentro e fora dos templos. Obrigado pela presença de todos. Isso mostra a força que a igreja tem. Obrigado, pastor Paulo Tadeu, presidente da ordem novamente, né? Estamos à disposição e faço agora um clamor a essa Câmara, aos senhores vereadores, pastor Lorena, que aprovem esse projeto de lei, que, repito, para mim talvez seja o projeto de lei mais importante da minha vida até hoje. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, vereador Alexandre Vargas. Questão de ordem, vereador Alexandre Vargas. Presidente, desculpe a minha gafa, mas eu esqueci uma coisa muito importante de falar sobre isso. A igreja que não fechando em Santa Maria, foi arrecadado 1 tonelada de alimentos entregue nas comunidades carentes. A igreja foi, como estava aberta, mesmo sem culto, as pessoas podiam levar os alimentos até a igreja, depois foi distribuída para toda a comunidade santamarense. Então, igreja não se fecha. Obrigado, vereador. Vereadores, desta forma, colocamos o referido projeto em votação. Os vereadores que concordam com o projeto
permaneçam como se encontram. Quem discorda se manifeste de outra forma. Com 2 votos contrários, o referido projeto está aprovado. Vereadores, colocamos. Vereador Alexandre, agora sim, Vossa Excelência Presidente, eu peço a dispensa e votação da redação final do projeto de minha autoria. Vereadores, vereador... E também queria salientar a presença do pastor Marcos, da Rádio FM 104.7, que estava transmitido ao vivo aqui a votação a toda a comunidade de Santa Maria. Maravilha.